A gente secou o cabelo da Vitória e o que a gente quer é mostrar um pouco da importância da condução, da movimentação do pente, do corpo, da forma de manipular a tesoura, não só na estrutura, mas também na textura. Vamos pegar aqui uma das nossas tesouras preferidas. Bom, no nosso primeiro encontro, nós falamos da importância desta ferramenta, certo? E sempre lido com vocês. Primeiro, segurar a tesoura guardadinha na mão, desta forma ou desta forma. Eu gosto, particularmente, desta forma. Se tu guarda ela para trás, maravilha, incrível, protege aqui a lâmina da tesoura. Mas o importante é que tu deixe os dedos livres. Para que esses dedos livres? Para manipular o pente, girando ele para facilitar as divisões, para que tu possa transformá-lo de uma posição em outra posição, para conseguir conduzir da melhor forma possível uma projeção, certo? Se tu trabalha com o polegar dentro da tesoura e segura o pente desta forma, tu fica limitada nos movimentos e já começa a se entortar todo, não é o que aconteceu nessa sala um pouquinho, Vitória? Ela viu muito disso. Já no terceiro dia, a nossa turma já está praticamente toda alinhada. Todo mundo alinhado, tá lindo de ver. Esse é um dos conteúdos também que a gente orienta muito no nosso curso completo online, mostrando a cada momento, a cada corte realizado, e são muitos cortes no curso completo, muitos exercícios, muitos cortes, onde eu alerto a todo momento como, o porquê temos que fazer certos movimentos e o que acontece quando a gente não faz. Muito bem. A primeira questão, como falei, tesoura guardada, certo? Dedos livres. Dentição larga, olha lá, para dividir. Dividiu, girou, usou os dentes finos para posicionar. Eles vão gerar mais precisão. Eu vou começar trabalhando aqui em cima, em uma divisão organizada, observem, indicador em cima do pente, risca rente à cabeça, indicador em cima do pente, risca rente à cabeça. Vou fazer uma divisão limpa e organizada, uma figura muito bacana, tá? Eu vou pedir um pouco agora para a Vitória vir com as pernas um pouquinho para cá. Não estamos com uma cadeira de salão, né? Mas a gente vai adaptando da melhor forma. Olha que bacana, certo? Pois bem, esse movimento aqui muito tranquilo, tá? Organizando e buscando uma figura. Vou trabalhar nela, ó, removendo um pouco desse triângulo retângulo apenas, certo? Aí, maravilha. Bem organizado, encontrando e lá vamos nós. Limpo, organizado. Dentes finos, boa organização. Movimento da tesoura. Note, já aqui eu estou trabalhando na posição 4. Se eu trabalho nesta posição, que eu chamo de 2 ou 1, eu já vou criar um corte desta forma aqui. Ó. Olha lá meu bração. Olha o meu bração aqui. Ó. Já começa a subir demais o cotovelo. Já começa a tensionar aqui o trapézio. Já tudo começa a ficar tenso. E em projeções, eu gosto muito de elevar o cabelo, manter ele na figura como se fosse um gráfico e com a tesoura organizar para que eu entenda exatamente o que eu estou criando. Quando eu tenho essa compreensão, a leitura de gráficos fica muito mais fácil. Note que para realizar um movimento, eu vou fazer algumas mechas móveis no cabelo da nossa amiga Vitória. Eu preciso soltar o cabelo na minha mão, me posicionar novamente, dividir o cabelo ao centro, dar um passo organizado, marcar bem a divisão, limpar a divisão, criando uma nova figura, voltar à posição correta. Mas se estou eu, Paulo, querendo que a mecha ande, eu também preciso andar um pouco. E é isso que faço, dando um pequeno passo em direção à próxima divisão. Encontro a sombra, bem organizada. Abre a tesoura, joga para frente, já vem aqui na posição adequada e organiza. 1, 2 vezes. Ok, vamos andar com mais uma divisão. Lá de cima, organiza o pivô, divide ele ao meio. Lá de cima, organiza o pivô, limpo a base dele.
cria uma figura bacana. Agora vamos ficar com as pernas um pouquinho para... Aí, maravilha, perfeito. Então começamos aqui, viemos aqui e estamos andando com a mecha. Né? Pode ficar retinho, eu acho, com o corpo também, tranquilo. Aí, maravilha. Baixa um pouquinho a cabeça, perfeito. Vamos lá, equilibrando, tudo leve. Encontro a referência e corto. Mais uma vez. Encontra a referência. Abre a mão, joga a tesoura para frente e já posiciona. Veja, abre a mão, joga a tesoura e já posiciona. Abriu, já joga lá para frente e posiciona. Como assim, Paulo? Abriu, joga lá para frente. Posição 4. Abriu, joga lá para frente. Posição 4. Recolhe os dedos. Isso facilita. Facilita o que, Paulo? O meu controle, a minha postura e a minha execução. E principalmente a minha ergonomia. Olha lá. Cortar assim ou cortar assim. Perceba que o corte acontece da mesma forma. Eu cortaria reto, preciso, e mesmo tendo técnica, eu vou provavelmente em alguns anos ter um leve probleminha, eu acho, aqui em cima do meu ombro. Bom, fiz 3 sessões para um lado, vamos fazer 3 sessões para o outro. Vindo para cá, limpando e organizando. Mantendo-se da mesma forma, tá? Se eu quero dedo para baixo, venho, organizo, encontro a referência. Paulo, mas e se eu quiser ficar deste lado? E agora? Agora eu preciso, se eu ficar nessa posição, ter consciência primeiro da técnica que estou trabalhando. Se é graduação ou camada. No caso dela, uma graduação alta. No topo da cabeça, na área da coroa. Se eu segurar o pente como uma faca, como eu sempre falo, eu vou entortar o meu braço, veja, e começo a subir, subir, subir. Tenho a tendência de fazer isso aqui, não dá certo, e sobe camisa, e sobe isso, não rola. Boa postura, transformo o pente rapidamente desta posição para esta posição. Tenho o controle exatamente da técnica, ou seja, continuo graduando, continuo deixando o fio de cima maior do que o de baixo, mesmo nessa postura, que geralmente eu não faço desta forma. No salão, gosto de trabalhar desta forma para ter controle. Mas quero mostrar para vocês que quando tu dá nome aos bois, quando tu sabe o que estás fazendo e tem a liberdade, olha o meu braço, na última posição, na posição 5, certo? Agora, se eu fizer isso aqui, aí não tem como, certo? Aí eu venho aqui e corto. Eu perco a estrutura. E quando estou compartilhando informação sobre corte, sempre alerto os meus alunos, as minhas alunas, a compor a figura do corte em gráfico, porque tu tens que enxergar o que estás fazendo. Em gráfico, para depois entender como ele vai repousar, certo? Aqui assim. Mais um pivô. Terceiro pivô. Maravilha. Vamos virar um pouquinho para cá, gentilmente. Isso. Aí, maravilha. Certo? Desta forma, mais um pivô. Encontro a referência. Tesoura. Abre, movimenta. E corta. Excelente. O pente. Força 0. Força 0. Veja. 0. Força. 0. Não precisa fazer força com o pente. Não precisa se agarrar nele. Corte de cabelo não é feito de uma maneira tensa. Leve, fluido, suave, mas preciso, tá? Pois bem, andamos em uma figura igualmente. Ok, fizemos uma movimentação, que aqui está, certo? Que mostra que andamos exatamente com a mecha. Andamos com ela, tem uma leve curva, porque a cabeça é curva. Conferido, tudo ok, certo? Mesmos comprimentos. Vamos definir a figura, organizar um ponto e de uma forma organizada, usando os materiais da forma correta. Girando o pente, divide-se, limpa-se a figura, gira o pente e usa os dentes finos. Leve, varia a posição do pente, tudo com calma, encontra-se a sombra e corta. Leve. Leve. Numa mecha fixa. Faça um zigue-zague no contorno, para não corromper a lateral da nossa aluna. Não vamos fazer o corte completo, mas sim uma demonstração de movimentação do topo. Postura, controle da figura
e manipulação dos materiais. Pronto. Faremos do outro lado. Encontro a mecha que foi a última parte móvel. Aqui está ela. Lá está ela, muito bem cortada. Lá está ela, muito bem cortada. Ela me espera. Fique aqui, por favor. Uma divisão. Limpa a base. Pega o cabelo. Posso ficar aqui, Paulo? Bom, aí que eu quero falar com vocês. Veja só. Se eu tenho uma técnica de graduação, o que eu preciso? Primeiro, não segurar o pente como se fosse uma faca. Por quê? Naturalmente, eu vou fazer isso aqui. O meu corpo pede. O meu corpo pede para eu movimentar assim. Só que isso, pessoal, olha lá. Fio de cima, fio de baixo. Isso não é graduação. Isso é... O que é, Vitória? Camada. É isso. Então, o que acontece? Quando eu corto lados, eu preciso entender o que eu estou fazendo, dar nome aos meus movimentos e ter um controle que, se eu quero ficar nessa posição, eu consiga projetar, veja o pente, muito diferente disso, que vai naturalmente me pedir um relaxamento aqui do corpo. Tá? Cuidado, cuidado com os materiais, cuidado. Encontra-se a sombra, aqui está ela, e cortamos. Ou desta forma, mantendo exatamente, eu conversando com vocês. Tesoura, joga para frente, última posição. E eu consigo executar, mesmo desse lado, uma boa movimentação da tesoura e a realização do corte. Conduzo o cabelo para cá, como se fosse um penteado, primeiro, para depois girar o pente, veja, ups, virou uma colher, virou, conduzo e com a boa postura neste lado, pulso reto, olha o meu pulso, olha o meu pulso, olha o meu pulso, olha o meu pulso, vale a pena, não vale, Vitória? Trabalhar e se dedicar. Bom, fazendo isso, a postura e a forma como seguramos os materiais é muito importante, porque agora eu vou suavizar o corte da Vitória. Trabalhando com os dedos espalmados desta forma, e mexendo apenas o polegar, para que uma lâmina apenas se movimente. Olha lá, tá vendo? Se eu faço isto aqui, desta forma, com as duas lâminas mexendo, além de lesões, eu mudo a técnica do acabamento. No cabelo da Vitória. Vou voltar à estrutura inicial do corte. Vamos virar um pouquinho para cá, Vitória, para o pessoal poder acompanhar? Maravilha. Vamos lá. Vamos encontrar a estrutura do corte. Lá está, bem cortada, mal acabada. Relaxamos o braço, porque a textura é diferente da estrutura. Eu vou buscá-la e depois trabalho onde o meu polegar fica confortável, porque eu não posso me equivocar. Solto duas, solto três. Isolo, paro, certo? Mais uma porção. Ando novamente. Encontro o corte e suavizo toda a estrutura, movimentando apenas o polegar e uma das lâminas. Se eu faço outra técnica, assim, eu picoto, eu vou criar separações, não é o que eu quero. Eu quero criar uma suavidade, um afinamento, um movimento fluido, leve, em cima da estrutura criada, respeitando o movimento do corte. Esta já veio aqui para trás. Vou buscar o corte, olha lá o corte, estão vendo? Olha lá, certo? E em cima deste corte, que foi aqui projetado, eu vou realizar um movimento sutil, com a lâmina, fazendo ela passar pelos fios, certo? Desta forma. Marcou, suavizou. Ok. Nunca misturem uma com a outra. Seção por seção. Sempre onde foi cortado. Buscando a estrutura inicial do corte. Aqui em cima, suavizando. E não adianta trabalhar com outra ferramenta ou de outra forma e nem entortar o pulso desse jeito. Isso não é a mesma coisa, apesar de parecer. Tá? Não é. Não é. Já começamos a soltar o cabelo dela. Começamos a ter um pouco mais de altura, mais de leveza. Certo? É isso que a gente quer. Vamos recomeçar do outro lado. Buscar acabamento. Encontrar o corte e suavizar. Boa postura, gira o pente, divide, marca a figura, projeta com os dentes finos, tudo leve, encontra o corte e suaviza.
Dessa forma, vocês vão conseguir deixar o cabelo de vocês, das suas clientes, na verdade, cada vez melhores, mais leves. Como seguramos as ferramentas? Como dividimos, giramos, dividimos, limpamos, organizamos o pente, dente fino agora. Tudo influencia. Falava para minha turma e falo para minha turma no online. Não são movimentos assim de malabarismo. Não o considero. Considero movimentos fundamentais. Não são malabarismos. Eu não estou girando a tesoura, jogando para cima e fazendo ela cair aqui no meu coldre. Não. São movimentos que todos nós vamos aprender juntos. Porque é isso que a gente faz, juntos nas nossas aulas, certo? Juntos nas nossas aulas. Última sessão. Busco aonde o cabelo foi projetado. Suavizo. Pronto. Certo? Pode ficar diferente para eles. Maravilha. Já começamos a soltar um pouco o cabelo dela, certo? Começamos a soltar.